Saúde os irmãos na graça e na paz do Senhor. Amém? Saúde os irmãos e as irmãs na graça e na paz do Senhor. Amém? Que assim seja, né? Essa bênção. Glórias a Deus. Que alegria estar de fato neste dia em que celebramos o dia do pastor, da pastora, da IPI do Brasil. Muito bom estar aqui. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho de João. Nós vamos ler um clássico das Sagradas Escrituras, capítulo 3. Não vai ser o Evangelho de João capítulo 3, 16, vai ser o Evangelho de João capítulo 3, de 1 a 6, tá bom? Dessa vez é o Juca aí em cima, né, Juca? O que os meninos tiraram sarro de mim na última domingo, eu ficava falando de quem que eu falava que estava lá em cima? Eu falava que era o Juca e era a Gabriela Duda que estava lá. Os meninos falaram que ela vai me processar porque eu ficava chamando ela de Juca, né? Agora é você, né, Juca? A Juca e a Jaque. Então tá bom. Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ler dos versos de 1 a 6, a palavra do Senhor, assentados, mas com toda a reverência do Senhor, mas vamos pedir a bênção de Deus para iluminar as nossas mentes. Pai de amor, fala aos nossos corações nesta tarde, que o Senhor possa, Pai, se revelar a cada um de nós, derramar da Tua bênção, que o Senhor possa edificar a Tua igreja, que nós saiamos daqui, Pai, impactados pela palavra que vem do Senhor, fortalecidos para os desafios desse novo mês que se inicia, o mês de setembro. Nós te louvamos em nome de Jesus, amém. Mês de setembro é um mês da primavera, né? Em que começa a primavera. Diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Palavras do Senhor. Nós vivemos numa época em que se fala muito sobre migração de carreira. Já ouviram falar disso? Vou migrar de carreira. O que é isso? É uma pessoa que é formada numa área, ela se desenvolve ali, mas num dado momento ela fala: não, eu quero mudar de carreira, eu vou tentar outra coisa. Nós temos um exemplo aqui da nossa igreja, a Isabela, a esposa do Fábio Chad, né? Ela trabalhava na parte de comércio e vendas, e ela, nesse momento da vida, falou: não, quero estudar pedagogia e vou dar aula. E aí ela fez uma migração de carreira, né? Muito se fala disso, e aí quando se fala sobre migração de carreira, se fala sobre reinventar-se. As pessoas, elas querem se reinventar, né? Querem dar um novo rumo para a sua história. Elas mudam de profissão, algumas mudam de cidades, outras iniciam outros projetos, buscam: agora eu quero uma vida mais saudável, e agora eu sou um atleta e vou fazer esporte, e aí sempre tentando se reinventar, né? Tentar mudar a sua dinâmica. Basta abrir as redes sociais para a gente ver pessoas, seja no LinkedIn, que é a rede social do mundo corporativo, de empregos, ou em outras áreas, as pessoas buscando recomeçar, alguns até dizem: estou começando do zero. Hoje eu fiz uma visita para uma pessoa, um casal, ele falou: pastor, eu mudei de cidade e estou recomeçando do zero. É uma tentativa de buscar ali sentido. Isso acontece porque ao longo da vida há momentos em que nós sentimos, né, que precisamos mudar alguma coisa, seja por necessidade de saúde, seja por uma necessidade emocional, seja por uma necessidade afetiva. Eu tenho que mudar de cidade para cuidar do meu pai que envelheceu, ou quero estar próximo aos meus pais que envelheceu, e assim nós vamos buscando sempre recomeçar, consertar. Às vezes quero tentar algo diferente, e isso reflete a alma humana e essa nossa busca por querer se reinventar. Agora, nessa tarde, eu queria falar um pouco sobre a diferença sobre reinventar-se e nascer de novo. Reinventar-se e nascer de novo.
Nascer de novo é uma coisa essencial, e nós vamos falar sobre isso hoje de tarde. Reinventar-se é interessante também, mas não é a mesma coisa que nascer de novo. A diferença entre reinventar-se e nascer de novo está na origem. Então, a origem de nascer de novo é diferente da origem de tentar se reinventar. No alcance, o alcance de uma mudança de carreira, ou de cidade, ou de corpo físico é diferente do que o alcance do novo nascimento. E no poder da transformação. Então, o que é reinventar-se? Reinventar-se é um processo humano baseado numa decisão que eu tenho, nos meus esforços e em mudanças externas ou internas. Uma pessoa que busca se reinventar, ela busca melhorar a vida, mudar de carreira, mudar os hábitos, mudar de cidade, buscando ser mais realizada ou mais feliz. Se reinventar tem a ver com o esforço próprio, depende do autoconhecimento, da disciplina, das oportunidades, traz alívio e traz crescimento pessoal. Porém, reinventar-se é limitado. Não resolve a sede profunda do coração humano, nem garante que essa transformação vai ser completa ou duradoura. E aí talvez eu necessite novamente lá na frente me reinventar, porque não é duradouro, é algo temporário, é uma melhoria, mas ainda assim não eterna. Agora, nascer de novo é uma transformação radical, é uma transformação sobrenatural, porque depende do divino, promovida pela obra de Deus. Não depende dos esforços ou dos méritos humanos, não depende da mudança de cenário, mas depende da graça e do poder de Deus e do Espírito Santo que opera no coração. Então, nas palavras do Evangelho, nascer de novo é morrer para a velha natureza, sepultar a velha natureza e ressuscitar com Cristo. É sepultar aquilo que me aprisionava, é sepultar o pecado, a ausência de sentido e ressuscitar para uma nova vida, onde eu sou um filho ou uma filha amada do Pai. Nascer de novo muda a essência do nosso ser, muda a nossa natureza, cura a inquietação interior e nos leva a uma comunhão diária com o Pai, porque agora não tem mais aquilo que nos distanciava do Pai, porque nós nascemos de novo e agora somos filhos do Pai. Então, reinventar-se é válido e é interessante. Eu, ao longo da vida, me reinventei algumas vezes. Inclusive, por exemplo, quando a gente tem um luto, quando faleceu a minha mãe, ou quando falece alguém que eu amo, eu tenho que me reinventar. Eu tenho que descobrir agora como que eu vou dar os meus passos, como que eu vou viver nas novas circunstâncias. Mas só vai ter valor esse meu reinventar se eu for alguém nascido de novo. Se eu estiver sustentado no Espírito Santo, onde a minha origem é na cruz do Calvário, na ressurreição, aí sim eu sou uma nova criatura. Pastor Paulo, tá certo, eu entendi que existe uma raiz de insatisfação no humano, que não está do lado de fora, mas de dentro. Eu entendi que reinventar-se faz parte da caminhada humana, mas como que eu posso saber mais sobre esse novo nascimento? Como que eu posso me aprofundar e me firmar mais nessa verdade de que eu nasci de novo, que é a partir disso que eu vou me reinventar? É a partir desse fundamento. Bom, é sobre isso que Jesus conversava com Nicodemos. Eles estavam conversando naquela noite, e Jesus estava dizendo: olha, Nicodemos, não tem a ver com comportamento, com boas intenções, é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, porque é só se isso acontecer que você vai ter de fato essa transformação profunda que você deseja. Jesus não estava falando de hábito, de cidade onde se mora, do trabalho, nem dos ares. Ele estava falando de algo operado somente pelo Espírito Santo. E hoje eu quero dar 3 características do novo nascimento, para que a gente possa de fato se apropriar dessa verdade, que eu sou um filho amado do Pai, que tem uma natureza espiritual. Então a partir disso eu vou me reinventar. Entendeu, Valquíria? Eu não vou me reinventar no meu esforço. Eu vou me reinventar, é necessário ao longo da vida, mas na força de Deus. A primeira característica é a fé. A fé. Como que se apresenta o que é nascido de novo?
A pessoa que é nascida de Deus, qual é uma característica dela? O que significa ser nascido de novo ou nascido do Espírito? Que privilégios acompanham aqueles que passam pelo novo nascimento? A fé é uma dessas marcas. Nicodemos, ele estava reconhecendo que Jesus tinha sinais de Deus, que Jesus era um homem de Deus, que Jesus era alguém sábio, alguém que compreendia da palavra e explicava com autoridade, mas ele ainda não compreendia que ele deveria entregar a vida a Deus para esse Cristo vivo, para ter a transformação que ele desejava. Então Jesus disse: olha, Nicodemos, a não ser que alguém seja nascido de novo, não pode ver o reino de Deus. Você imagine a reação de Nicodemos. O que ele mais quer, ele era, presbítero Bira, um homem zeloso. O que ele mais desejava era ver o reino de Deus estabelecido. Porque o conceito de reino de Deus está presente também no Antigo Testamento. O Deus que reina. Existia essa promessa na profecia de Isaías. Então Nicodemos, conhecedor do Antigo Testamento, ele desejava ver o reino de Deus. Era o que ele mais ansiava, era o que o coração dele mais queria. Ver o reino de Deus. E quando Jesus diz: é necessário que nasça de novo para ver o reino de Deus, aí Jesus, Bilis, pegou Nicodemos de jeito. Mas espera aí, o que eu mais quero, a minha vida toda, o que eu procuro é ver o reino de Deus. Mas afinal, como que se nasce de novo? Eu não sei de você, mas o desejo que eu tenho é ver o reino de Deus. Eu quero ver o reino de Deus na sua plenitude. Então eu preciso ardentemente desejar nascer de novo. Assim como foi muito difícil para Nicodemos entender o novo nascimento, e às vezes a gente tira sarro dele, mas é difícil entender, né? Também às vezes é difícil para nós, mas a gente começa a entender o novo nascimento com as escritas do apóstolo Paulo, do apóstolo João, porque eles dão várias dicas sobre características do novo nascimento, Valquíria. Então eu vou dar algumas aqui, ó. Por que eu falo que o primeiro fundamento é a fé? Olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 3:26. Somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, eu sou filho de Deus, eu sou alguém que nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus. Isso é o apóstolo Paulo. Já o apóstolo João vai dizer o seguinte, capítulo 1, verso 12 e 13. A ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais são nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Tanto Paulo quanto João vão dizer que a característica que bateu o olho, eu sei que é alguém nascido de novo de Deus, que eu quero crer que somos todos nós aqui, é a fé. A fé é esse primeiro sinal, não uma fé conceitual, mas uma fé que se expressa na vida. Então, não é uma fé de um simples assentimento à proposição de que Jesus é o Cristo, porque os próprios demônios sabiam que Jesus era o Cristo. Então não é só assentir, Marisa, Jesus é o Cristo, isso é conceitual. Não, fé vai além desse conhecimento, é viver em confiança, é saber que Ele é o Cristo e ser tocado por essa verdade. Então a primeira característica que nós podemos observar do novo nascimento, que fica claro no Novo Testamento, é que a fé, ela é a origem de tudo que acontece na vida de quem nasceu de novo. Então quando eu vou me reinventar na minha vida, por qualquer necessidade externa ou interna, eu vou partir da fé, entende? Às vezes você está hoje nesse momento na sua vida passando por uma necessidade de se reinventar. Fui demitido, estou passando por uma crise emocional, e aí eu preciso agora repensar a minha vida, diante desse novo contexto. Como que eu o faço como filho de Deus e filha de Deus? Pela fé. Nicodemos, a gente vê na experiência dele no Novo Testamento, ele vai se entregando ao Senhor, tanto é que quando Jesus morre, ele com José de Arimateia, eles estão lá com o corpo de Cristo, né? Então a verdadeira fé é um ato da mente, mas também uma disposição operada por Deus no coração. É sobre confiar em Deus pelos méritos de Cristo e confiar que Ele perdoa os nossos pecados, que Ele nos purifica e nos restaura. É reconhecer que por nós mesmos não tem como ser aceito por Deus, não tem como resolver esse problema, esse imbróglio que eu estou passando, mas que por Cristo Jesus,
pela fé eu dou conta. Então a pergunta nesse primeiro momento, nessa tarde, nesse encontro com Deus que Nicodemos teve é: a minha fé está apenas na mente ou ela também se expressa no meu coração? Eu confio em Cristo mesmo quando a lógica humana não se explica? Eu tenho dependido de Cristo todos os dias da minha vida? Se sim, que eu acho que é o caso para todos nós aqui, ou a maioria quase absoluta de nós, então viva a partir dessa realidade, pela fé. Se existe uma característica de alguém que nasceu de novo no Novo Testamento, é a fé. Mas daí tem uma segunda característica. A segunda característica tem a ver com a esperança. Veja, algumas pessoas que não nasceram de novo, muitas não tentam se reinventar, mas elas preferem fazer boas obras na esperança de reencarnar. Já ouviu isso? Então, os espíritas, eles creem na reencarnação. Então, eles querem também dar um jeito na vida deles. A pessoa não está satisfeita com a vida dela. Então, o que ela vai fazer, Sérgio? Eu vou fazer boas obras para melhorar a minha vida na próxima vida. Entende? Eu vou dar uma melhorada na minha natureza pecaminosa. Então, Joãozinho, é como se eu fosse alguém muito mal nessa vida, mas daí eu tentei fazer as coisas direito, porque a minha esperança, isso dos espíritas, né? É que na próxima vida, quando eu reencarnar, eu seja alguém numa condição melhor. O que ele está querendo, Juninho? Não sei se você já pensou isso. Ele está querendo melhorar a própria natureza. Ele não está morrendo com Cristo, que eu preguei domingo, né? E ressuscitando com Cristo, para a nova natureza. Essa pessoa deseja melhorar a sua natureza. Ela ainda está atuando, né, e a partir da própria velha natureza que deu uma melhoradinha para a próxima reencarnação. Essa pessoa, ela tenta se reinventar para se beneficiar na próxima vida. Ela crê que irá melhorar a sua vida na próxima vida, se agir com boas obras nesta vida. Essa é uma tentativa errada que não condiz com quem é nascido de Deus, quem é nascido de novo. Então, tentar melhorar a velha natureza não deve ser o fundamento da nossa esperança. A nossa esperança está em Cristo Jesus, na obra consumada na cruz. Nós não depositamos nossa esperança numa versão melhorada nossa, mas num novo nascimento, onde tudo se faz novo, porque nós morremos para o pecado e agora vivemos para o Senhor. Então, o segundo sinal do novo nascimento que eu e você temos nós vivemos pela fé e nós vivemos com esperança. Olha o que diz o apóstolo Pedro agora. Eu falei do Paulo e do João sobre a fé. Agora eu vou falar do Pedro. O Pedro diz assim: fomos regenerados para uma viva esperança. 1 Pedro 1:3. Nós fomos regenerados, nascemos de novo, para uma viva esperança. Às vezes vem uma sombra querendo minar nossa esperança, querendo tirar a nossa esperança, querendo duvidar da nossa esperança, querendo duvidar de quem nós somos. Nessa hora, se levanta, joga a poeira para lá e fala: eu sou um filho amado, uma filha amada do Pai. Eu nasci de novo, eu não estou tentando me melhorar, eu estou vivendo na autoridade do nome de Jesus Cristo. Portanto, a minha esperança não é me melhorar, mas a obra de Cristo por mim já foi realizada, é perfeita, portanto eu tenho esperança. E a minha esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se tem algo que eu me orgulho da cruz de Cristo e do que o Cristo fez. Então, essa é uma esperança que não vem de nós. É uma esperança que é fruto do mover do Espírito Santo em nossa vida. Não é uma esperança das nossas boas obras, como creem aqueles que creem na reencarnação. É uma esperança na única obra do Cristo glorioso, Cristo Jesus. Então, quem nasce de novo, olha para o presente e para o futuro com confiança. Não está preso ao medo. Pode até sentir medo, mas não está preso ao medo. Entendeu a diferença? Sentir medo. Se eu estou andando pelas ruas de Curitiba e aparece uma onça, quem era do campo, das fazendas na infância, sabe que tinham onças. Eu vou sentir medo. Não é pecado nenhum, é uma onça, né? Mas daí eu vou orar.
e depois eu vou tentar lutar com ela. Não sei o que eu faço. Eu corro? Acho que correr não dá, né, Beira? O negócio é orar mesmo e tentar mostrar que eu sou mais bravo que ela, né? Mas antes eu vou falar: Senhor, minha vida está nas tuas mãos, né? Então o medo, tudo bem, a gente sente, mas eu não estou preso ao medo, porque a minha esperança é maior. Ansiedade, às vezes a gente fica ansioso, né? Às vezes a gente fica preocupado, talvez é a palavra. Então o meu filho de 9 anos vai fazer uma primeira viagem sozinho para Morretes de trem com os amigos, né? Talvez eu fique preocupado. Como que vai ser esse menino? Eita, esse menino! E eles não têm celular, nada, né? Então eu vou ficar preocupado. Um sinônimo aí de ansioso. Mas daí isso não vai me tomar por completo. Eu tenho fé no Senhor, esperança no Senhor. Senhor, meu filho está contigo. Ele vai desfrutar, ele vai aprender, ele vai se desenvolver. Está nas tuas mãos. E aí eu descanso. Veja, eu não sou preso pelo medo, preso pela ansiedade. E também, agora, só para quem faz isso, eu não sei se alguém faz, eu espero que ninguém. Superstição, mandinga, loteria, horóscopo, ai. Se tiver alguém aqui, venha conversar com os pastores, com a pastora no final do culto, que a gente vai ter que conversar com vocês. Tudo isso não tem lugar na nossa esperança. Nós não precisamos de mandinga, de superstição, não precisamos de horóscopo, não precisamos de loteria, porque a nossa esperança é o Cristo vivo. Então, Ele é o provedor da nossa vida. Nós vamos trabalhar com o suor do nosso trabalho, com a inteligência que Ele nos deu, com a sabedoria que Ele nos deu, com a força que Ele nos deu, e vamos tirar o sustento com a graça dEle e dar o dízimo com a graça dEle. Então, essa é a esperança do crente, é a esperança de quem nasceu de novo. Por isso nos alegramos, embora por algum tempo, se necessário, tenhamos de sofrer tentações, para que a prova de nossa fé resulte em louvor, honra e glórias ao Senhor. 1 Pedro 1,5. Então, nós vamos passar por dificuldades, né? Mas nós não devemos cair no labirinto das dificuldades, porque é isso que o pecado vai nos levar a esse caminho, mas daí nós temos o nosso Pai Celestial que nos tira desse lugar, né? Você que nasceu de novo, viva com essa convicção. Como que você tem reagido às lutas da vida? Nicodemos foi desafiado a decidir se ele tinha sua esperança em Jesus ou no que ele entendia de Deus. Jesus era o Deus vivo diante dele. Como que você tem reagido? Como alguém que joga na loteria, ou alguém que espera pela sorte, fica na expectativa do que vai acontecer, como que desamparado? Ou você vive com esperança que não se perde facilmente, alimentando essa esperança em Cristo Jesus? Essa é a segunda característica. Então, quando a gente teve um encontro com Jesus, e tem sempre, nós vivemos pela fé. O apóstolo Paulo e o apóstolo João mostraram isso do novo nascimento. Com esperança, vemos isso no apóstolo Pedro. E agora, por fim, o terceiro sinal é o amor. Porque quando eu tento me reinventar, para tentar mudar minha vida e dar um rumo na minha vida, eu estou pensando em mim e na melhoria de qualidade minha. Então, de qualidade de vida, né? Então, eu vou mudar de cidade, eu vou tentar um novo negócio, eu estou pensando ali no que vai trazer mais realização para mim. Agora, quando eu nasço de novo, eu estou pensando em primeiro lugar em Deus. Eu estou dizendo assim: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, já não sou eu quem vive, é o Senhor quem vive em mim. Eu me submeto ao Seu senhorio, Tu és o meu Senhor. Então, eu me entrego a este Deus que é amor. Eu não entrego aos meus próprios desejos. Enquanto reinventar-se tem a ver comigo, nascer de novo tem a ver com Deus. E Deus é amor. Deus tem um propósito de amor para as nossas vidas. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. Então, essa característica final do amor, ela vai levar o irmão e a irmã para a missão da igreja. Se a fé vai me levar a entender Deus como o Senhor que toca a minha vida, se a esperança vai me manter de pé diante dos desafios, o amor vai me engajar na missão de Deus. O amor vai me levar a não viver mais para mim mesmo, mas para Deus, porque eu amo a Deus, eu amo aquilo que Deus ama.
E Deus deseja que nós amemos uns aos outros e amemos Ele acima de todas as coisas. Então aí a pergunta vem para nós pensarmos: qual é o meu nível de engajamento na missão de Deus hoje? Como na prática eu tenho me engajado na missão do amor de Deus? Deus deseja, diz a Bíblia, que todos sejam salvos. O quanto eu, como um filho, uma filha amada, tenho me engajado, né? Nem todos vão se engajar do mesmo modo. Então nós temos pessoas que se engajam como o Juca. O Juca é alguém que está ali no bastidor. Ele gosta de ficar ajudando, ele é um servo, ele também é criativo. Essa é a forma como que ele está engajado na missão. Ele cuida dos 3 filhos dele, da esposa, agora da netinha. O Juca é alguém engajado na missão. Ele se preocupa com os irmãos dele, o irmão que mora lá longe, ele pede oração. Ele é alguém que tem necessidades de comida, de sono, né? Mas ele está na missão. A Ete, foi dita, a pastora Priscila lembrou aqui domingo passado, que completou 50 anos, a bodas de ouro. A Ete é alguém que todo ano sente que Deus chamou ela na missão para ajudar crianças lá numa outra cidade do interior. E ela se envolve, só ela sabe o trabalho que dá, né, Ete? Correr atrás, comprar os brinquedos, e fazer a viagem, e levar, e tem tudo isso. Mas isso traz realização para ela, porque ela faz por amor, porque é chamado de Deus. E o seu envolvimento na missão? Nós da primeira IPI queremos que nós tenhamos uma igreja de discípulos e discípulas de Jesus, que fazem discípulos e discípulas de Jesus. Alguns, como o pastor Juninho, e o pastor Juninho tem chamado pessoas, estão já evangelizando na rua. E você falou que esse sábado veio uma turminha, né? Quantas pessoas, Juninho? 80 pessoas, e da nossa igreja? Umas 15 a 20 pessoas da nossa igreja participaram de uma ação evangelística no Largo da Ordem, promovida em conjunto, o pastor Juninho e outras pessoas da nossa cidade. Quer dizer, são pessoas que estão engajadas na missão. Talvez o Sérgio fale: pastor, mas eu não consigo estar nesses horários, eu não consigo evangelizar dessa maneira. Mas daí, Sérgio, a pergunta que você pode fazer é: Senhor, como o Senhor quer que eu me engaje na missão através da primeira IPI de Curitiba? Como que eu posso contribuir? Como que eu posso ajudar, né? Como que eu posso participar? Tem irmãs que são as irmãs da oração, as irmãs que estão orando e elas vão ajudando aquelas que vão chegando. A Mili foi alcançada pela graça de Deus através da instrumentabilidade de algumas irmãs do reino de Deus. A questão é, se eu não estiver engajado na missão em nada que eu faço, aí é perigoso. Ah, pastor, mas eu já tenho mais idade, ou eu tenho limitações. Então, faça do seu cuidado com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, a sua neta, missão. Não cuida só porque eu gosto deles. Eu vou cuidar porque faz parte da minha missão que Deus confiou a mim. Então, o Bira tem 2 filhas. Ele pode amar as filhas e tratar as filhas por um amor humano. Ou ele pode ver: não, as minhas filhas fazem parte da missão que Deus confiou a mim, e eu vou continuar cuidando delas, e eu vou continuar orando por elas, e eu vou continuar insistindo para que elas possam estar sempre nos caminhos do Senhor. Ele entendeu isso como missão. Então, eu quero terminar agora a minha fala, que à luz dessa história com Nicodemos, reinventar-se faz parte da vida. Mas se você e eu não nos reinventarmos, firme nos fundamentos da fé, da esperança e do amor, vai ser em vão. Eu quero terminar contando uma história hipotética, tá bom? Imagine uma pessoa que tem um bom emprego, ela faz viagens, ela tem bens, ela sai com os amigos, ela publica nas redes sociais, e ela do lado de fora está tudo bem, mas por dentro existe alguma coisa que não está inteiro. E aí ela se deita de noite e ela pergunta: por que mesmo eu tendo uma vida tão bacana, tão boa, tem alguma coisa dentro de mim que me mantém incompleto? Aí essa pessoa, ela tenta mudar, ela troca de carreira, muda de cidade, começa novos projetos, faz um monte de coisa. Por um tempo, isso parece um novo começo, parece uma novidade, mas com o tempo o vazio, aquela coisa continua ali apesar de tudo. Porque esse vazio é o vazio do pecado, porque ela ainda é herdeira do reino das trevas ou do primeiro Adão. E preste atenção, não adianta trocar a capa do livro se nós não mudarmos a história dentro do livro. Não adianta trocar a capa do livro se eu não mudar a história dentro da capa do livro. E aí um dia essa mulher escuta isso,
conversando com um amigo, e ele fala de Jesus, e ela começa a entender essa pessoa, que não é sobre mudar disso ou aquilo na vida, mas sobre nascer de novo. Aos poucos, ela vai entendendo que a fé não é apenas acreditar que Deus existe, não é apenas, Jesus não veio só para provar que Deus existe, mas para entregar a própria vida a ela. Ela começa a entender que a fé não é um conhecimento frio, mas é uma entrega. Então ela vai abrindo o coração e começa a entender que Jesus é o Salvador da vida dela. Ela começa a ter fé associada a Jesus, esperança associada a Jesus e o amor associado a Jesus. Então ela para de tentar se reinventar e ela começa a entender que ela foi chamada a nascer de novo. E ali ela entrega a vida a Jesus, ela nasce de novo a partir do encontro verdadeiro com a vida, em que a fé deixa de ser uma teoria e ela passa a ser a própria vida dela. E aí essa pessoa se converte, começa a participar da primeira IPI de Curitiba. Passa 5 anos, ela precisa se reinventar. Mas agora, ela não está mais se reinventando por conta própria. Agora, ela não está mais se reinventando a partir dos seus próprios esforços. Agora ela está se reinventando dentro da missão de Deus. E aí ela entende como nós, eu e você, devemos nos reinventar. Você está precisando se reinventar em alguma área da sua vida? Você está precisando repensar alguma área da sua vida? Talvez o cuidado com o seu corpo, talvez o cuidado com o seu cônjuge, talvez o cuidado seu na vida na igreja, talvez no trabalho. Pois bem, reinvente-se a partir de Jesus, porque daí tudo vai ficar bem nesse barco. Na vida, nós vamos ter que se reinventar algumas vezes, se não várias vezes, mas que em cada vez nós possamos começar do lugar certo, como filhos e filhas amados do Pai, que tiveram um encontro com a vida e que foram transformados por Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque na vida tem grandes e fortes emoções em todos os momentos. E nós precisamos nos reinventar às vezes. Às vezes por causa de nós mesmos, às vezes é uma situação externa que nos toca a nos reinventar. Pai, que cada um de nós que estamos aqui nessa tarde, neste culto, e aqueles que estão em casa participando pela internet, que nós nos lembremos nesta tarde que ao nos reinventar, nós estejamos firmados no Senhor, porque nascemos de novo. E porque o Senhor é quem sustenta a nossa vida, nós podemos seguir adiante com fé, com esperança e amor. Abençoe o teu povo. Eu peço em nome de Jesus. Amém.